Boa noite para você que está ao vivo aqui no canal M Selvas, Instagram e no YouTube Acervo de Memórias. Para você que está no Japão, do outro lado do mundo, bom dia! E para vocês que estão entrando em outros horários, boa tarde! Com vocês, nosso canal, nessa noite nós temos uma entrevistada muito especial, a nossa querida irmã Deise Alves. Ela já está aqui conosco. Meu nome é Maria Célia Elvas. Para você aqui no Instagram, mais uma vez no Acervo de Memórias, eu estou tentando chamar aqui a Deise, nossa querida Deise, nossa irmã que vive nos Estados Unidos, e eu não estou conseguindo, já estou convidando. Vamos entrar agora. Vamos entrar ao vivo com a nossa querida irmã, pastora Selma, nossa amiga. Aqui eu não sei o que está acontecendo. Deu certo por aqui. Aqui deu certo. Tudo bem, querida? Que prazer, que prazer. Puxa, mas é uma honra para nós aqui estar com você. O meu tá bem encaixado, tá bem enquadrado, tá tudo certinho. Certo? Então, é uma honra para a gente ter você aqui de tão longe. Você que esteve aí com a minha irmã, né? Nos Então, Estados Unidos. Muito prazer em te conhecer. É uma honra para nós ter você, indicação dela para o nosso canal Acervo de Memórias. Você sabe que nós estamos no Japão, na África, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil. que Então, o seu maravilha. testemunho vai ter um alcance imenso. Com Amém. vocês, meus amigos, queridos, igreja maravilhosa, nossa querida irmã Deise Alves Silva. Isso. Deise, gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente tudo, tá? O que você quiser, mas o máximo possível. Onde você nasceu, onde você foi criada, quando você foi para os Estados Unidos, você é casada, tem filhos, o nome deles, a sua profissão. Conta tudo para a gente, nós queremos saber. Vamos lá. Então, eu me chamo Deise Alves, né? Eu falo que primeiro eu sou amiga de Deus. Aham. Eu tenho gente que fala assim, eu sou serva. Eu falo, não, eu já sou amiga. Mas Amém. eu sou amiga mesmo, e encontrei um amigo chamado Espírito Santo. Sou esposa, né, do Diego Rangel, mãe do Danilo, mãe da Emanuele. Sou nascida em Iturama, Minas Gerais. Eu nasci em Iturama, fiquei lá até os meus 25 anos. E então Deus falou para mim assim: vamos ali no deserto dar um passeio. E me levou Aham. para o Mato Grosso, onde eu construí uma carreira, né, como contadora. Lá eu tive meu primeiro escritório junto com meu pai. Ele foi primeiro e ele comprou um escritório e falou: olha, se você quiser, comece aqui o seu negócio. E eu comecei numa cidade na época, devia ter uns 4, 5 mil habitantes, 8 carros na cidade quando meu pai foi. Ah, Cidade bem pequena. E eu comecei a construir minha história ali. E também eu entendo hoje que Deus precisou me levar para esse lugar. Quando eu cheguei lá, eu assustei, que eu sou de Iturama, uma cidade que já tinha um certo desenvolvimento, né? E lá não uhum. tinha nem as casas, nem forro não tinha. Nós ainda conseguimos, era casa de madeira, mas nós conseguimos uma casa de alvenaria e entrava morcego na casa. Então, foi um início ali, eu falo que já foi de prova mesmo. Mas eu sou muito grata por aquele lugar, porque foi lá que eu conheci Deus face a face. Ali eu tive o meu encontro com Deus, eu tive o meu aconchego no colo de Deus. E eu casei lá
Quando eu casei, quando meu filho estava com 2 anos de idade, foi quando eu tive esse encontro com Deus. Eu já estava no terceiro casamento. Lá no Mato Grosso mesmo, eu casei uma segunda vez. Já era divorciado. Meu primeiro casamento foi aos 19, ainda em Minas. E quando eu fui para o Mato Grosso, eu tive um e depois eu estava no segundo casamento. E ali, com 2 anos de casada, eu engravidei, tipo, no início do meu casamento. E meu filho nasceu e a gente já estava tendo muito conflito. E eu falei, gente, vou separar de novo. E, para a glória de Deus, a minha manicure começou a me convidar para a igreja. Foi assim o período da conversão. Mas, voltando, há um tempo atrás, eu tive um contato muito forte. Por isso que eu falo que eu gosto de profeta, né? Quando eu cheguei em Pontes de Lacerda, já no Mato Grosso, eu morava sozinha, meus pais estavam em Nova Lacerda, 100 quilômetros de distância. Eu trabalhava no Banco do Brasil e ali tinha uma amiga que trabalhava comigo no Banco do Brasil e ela me convidava para ir à igreja. Deise, vamos à igreja comigo? E como eu ficava muito sozinha, a mãe dela, que era do Ministério de Intercessão, me servia comida para falar de Deus. E eu comecei a ter esse entendimento de ouvir a voz de Deus ali. Todas as vezes que eu sentava com ela para falar alguma coisa, eu chorava muito. Eu já sou chorona de natureza, mas quando ela se referia a Jesus, tipo, eu despencava a chorar. Eu não entendia. Para mim era um conflito. Eu falava, gente, por que ela fala disso e eu choro? Eu não entendo o que acontece. E então um dia ela me convidou para ir à igreja. E eu falei, gente, essa senhora é tão boa que não tem nem como eu falar para ela que eu não vou fazer uma visita na igreja dela. E ali foi o meu primeiro contato que eu tive eu falo que hoje eu entendo, eu tive um forte impacto emocional. Nós estávamos numa igreja enorme, muitas pessoas, e a profeta daquela noite, a profetisa, me chamou lá na frente. Me tirou do meio ali daquela multidão e falou, Deise, vem aqui. E quando ela me chamou, eu andei por aquele corredor, a sensação que eu tinha era já que eu não pisava no chão. Era como se eu estivesse flutuando, andando mesmo assim, sobre as águas, literalmente. E quando eu cheguei lá na frente, ela me falou, me profetizou algo muito poderoso. Ela fez eu tirar os sapatos e ela trouxe uma bacia, pediu, falou, gente, traz uma bacia que eu preciso lavar os pés dessa mulher. E ela fez um ato profético em meio a um culto que estava transcorrendo normalmente, até então, né? E ela começou a lavar meus pés e ela dizia que eu ia tocar as nações. Que eu iria para as nações. E naquele momento eu pensava assim, essa mulher nem sabe o que está falando, eu gosto de beber cerveja. Mas você já era cristã? Não, foi a minha primeira vez na igreja. Então você também não estava entendendo direito aquela situação toda. Não. E ela falando aquelas coisas que eu ia tocar as nações, que eu ia levar o nome de Jesus. E eu falei, gente, eu odiava crente. Eu não gostava. Eu falava, gente, essas pessoas, elas sofrem demais, elas não bebem, elas não dançam, elas não se divertem. Essa era a concepção que eu tinha. Até aquele dia. E naquele dia eu entendi. Aquele dia eu vi, falei, gente, existe um negócio muito poderoso aqui. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu nem estou andando no chão. E a minha primeira sensação que eu lembro, eu cheguei em casa, eu deitei, eu estava tão leve, porque foi como se ele tivesse tirado um fardo tão grande da minha vida, que a sensação que eu tinha era que eu estava, aleluia, e não deitava na cama. Eu estava acima da cama. E eu falei, gente, eu não sei o que essa mulher disse, mas eu estou muito leve. E eu fiquei com aquela sensação no meu coração. Falei, eu não sei o que está acontecendo, não, mas que é bom, é bom. E assim foi. E aí, depois desse primeiro dia, esse foi o primeiro encontro que eu tive com Deus. Muito forte. Depois desse primeiro dia, eu passei 7 anos para aceitar Jesus ainda. E aí foi um período que o inimigo tentou mesmo me destruir de todas as formas que você imaginar.
Eu não morri porque Deus tinha um propósito. Se eu já bebia, eu passei a beber mais. Se eu me prostituí, eu me prostituí mais. Tudo ficou, parece que assim, o inimigo colocou todos os pratos que ele tinha para colocar nesse período de 7 anos. E aí foi quando eu casei com o Diego, que é o meu marido hoje, engravidei e tive meu filho. Quando eu tive no início do meu casamento, eu já parei de beber. Por um perdão. Eu e a minha sogra, a gente não conversava e um perdão me livrou da bebida. Ela tinha ido embora já do Mato Grosso para o Espírito Santo. É uma outra história que não vai dar nem tempo de contar. Mas ali foi liberado um perdão. Quando eu voltei para o Espírito Santo, noiva do meu marido, eu parei de beber. E a minha mãe falava até assim, ela falava, nossa, aconteceu alguma coisa lá no mar que você deixou a bebida lá e parou de beber. Mas ela que não imaginava, né, que era porque tinha acontecido esse pedido de perdão. Tinha acontecido esse pedido de perdão lá. E eu retornei para o Mato Grosso noiva. Em 2 meses eu casei. Com 10 dias de casado eu engravidei. E aí eu tive esses 2 anos ainda para aceitar Jesus. E então eu conheci através dessa manicure que começou a me convidar. A minha vizinha, que tinha uma pastora que tinha uma loja embaixo da minha casa, que também me convidava. Até que eu falei, eu vou na igreja, porque todo mundo fica me convidando, vou lá. E comecei a ir de verdade. Aí eu me apaixonei por Deus. E aí eu comecei toda a minha história. E isso tem 12 anos. O Danilo tem hoje 14 anos. Na época ele tinha 2 anos de idade. E o Danilo gostava muito de ouvir uma música da Aline Barros. E ele tinha ganhado um DVD com as fotos dele. E esse louvor tocava, ele ouvia o dia inteiro esse louvor na minha casa. O dia inteiro. E eu entendo hoje que já era Deus me constrangendo em amor, né? Amém. Você é de Minas Gerais, né? Eu nasci em Belo Horizonte. A pastora Selma também. Nós nascemos lá, que papai era auditor e ele foi transferido do Pará para Minas. E nós nascemos lá, depois ele foi para São Paulo e lá em Minas a Selma se converteu. Eu me converti em São Paulo. Mas deixa eu só te contar uma coisa. Você tem uma audiência imensa aqui. Muita gente são seus amigos, muita gente minha também. E eu quero dizer que todos são bem-vindos. Quero pedir que a sua audiência seja seguidor desse canal, porque eu não pago, eu não faço nada. Eu não tenho ninguém que impulsione, é tudo por boca a boca. E a gente está chegando em 2.400 seguidores, só desse período da pandemia até aqui. Então, eu peço que vocês divulguem essa live, assistam as outras também, divulguem, porque o Acervo de Memórias é um canal para transformar vidas, um canal de testemunhos e gente do mundo todo contando o que Jesus Cristo faz hoje nas nossas vidas. E, em especial, quero mandar um beijo, um abraço para todos vocês aí que estão conosco e para Rosineide de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Eu conheci a Rosineide aqui no Lavacá do Renato e a filha dele, o pessoal dele, todo mundo segue. Ela veio aqui em Francisco Beltrão, no Paraná, e tem seguido a gente aí no Rio. E outra coisa que eu quero te perguntar, para você voltar, você morou em Pontes Lacerda, você não conheceu não o Newton Mioto? Ele foi prefeito lá. Prefeito lá, sim. O Nilton é meu amigo. Uau! E eu tô orando por ele. Quando ele teve Covid, menina, a gente ficou aqui em jejum, oração por ele, pela Cláudia, pela Cris, a esposa dele, né? Tenho amizade, mas foi prefeito lá na época que eu tava lá, sim. Sim, a gente orava por aqui, pelo telefone, e estamos orando para que essa família, Mioto, encontre esse nosso Jesus, né? Uau, Porque o nosso Jesus, ele não está lá na cruz, né? Ele não está numa estátua, num lugar de ritual. não Ele mesmo. está Ele transforma. vivo.
cheio de relacionamento, buscando um relacionamento profundo, íntimo, amoroso com todos nós. Então, Deise, desculpe aí te interromper, quero que você volte para a sua história. E assim começou, Célia, a minha história com Jesus, a minha caminhada. E quando eu encontrei esse amor, eu costumo dizer que ele é do tamanho do nosso vazio, né? Naquele tempo eu carregava um vazio e foi como se ele tivesse feito um casamento perfeito. E eu comecei a me alegrar, e eu me alegrava mesmo nas adversidades. Então foi um amor eterno. Eu falo que eu nunca vi tamanho amor depois que eu conheci essa presença, essa unidade, essa felicidade, essa paz. E foi assim, cada dia isso se renova em mim, né? E então eu fiquei lá no Mato Grosso, fui líder de intercessão, fui líder das mulheres por um tempo. Eu viajava muito quando tinha congresso, eu estava sempre buscando, eu queria mais. Eu sempre falava, eu quero mergulhar, eu quero conhecer mais do Senhor. Sempre tive muita sede de entender por que ele fez tudo isso, por que esse amor, mesmo eu sendo toda desajustada, eu falo, gente, naquela época que eu conheci, eu falava, gente, tem tanta gente bonzinho, né? Por que o Senhor me quer? Mas hoje eu falo, ele tem um amor, sim, por esses que dão trabalho. Quem é mãe sabe, né? Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as desprezíveis para confundir os soberbos. E E então, fez de você essa mulher de Deus maravilhosa que você é, né, Deise? Eu sei um pouco aqui pelas suas lives. Você vive de live em live, né, Deise? De live em live, porque o Senhor colocou no meu coração de expandir isso, de levar esse amor. E hoje nós temos as redes sociais, o digital, que eu falo, para que usar o digital se não for para levar o amor de Deus? Então não tem porquê, né? E assim Depois você manda o endereço de todos aí pra gente, tá? De todos os seus endereços, por favor. E eu comecei a mergulhar mesmo lá na cidade que eu morava. Tá aqui a minha pastora entrando aí, Cidinha. A Cidinha me acompanhou, foi bem de perto o trabalho que ela fez junto comigo. Ela tem toda uma história porque existe um processo no início, né, Sé? Quando a gente. Eu falo que eu tive que nascer de novo. Então eu tive um parto ali. Eu nasci de um mundo para outra realidade. E nesse momento nós precisamos de pessoas para nos acompanhar. E a Cidinha foi essa pessoa naquele tempo, entre outras que tinham lá, mas ela foi aquela guerreira de oração. Aquela que eu chegava na casa dela destruída e ela tinha ali sempre uma palavra para mim, sempre algo que eu voltava para casa e falava assim, esse é o caminho, esse é o caminho. Então eu falo para ela que onde eu for, não importa se eu estou nos Estados Unidos, se eu for para o Japão, se eu for para a Europa, eu sempre vou levar ela. Porque nos momentos mais difíceis ali, ela esteve pagando preço, ela esteve jejuando por mim, ela esteve de mãos dadas. Quantas vezes, às vezes, eu vi que ela estava cansada, mas estava ali. Então, eu falo, a gente não pode esquecer esses inícios, né? Nós não podemos deixar isso apagar de que não foi sozinha que eu conquistei nada. Mas eu venho de uma mentalidade, que mulher tinha que ser independente, mulher tinha que dar conta sozinha. E então eu casei e eu não tinha esse entendimento de mulher submissa. E aí o Senhor começou um tratamento. Porque é assim que ele faz. Com muito amor, ele foi me colocando no meu lugar. E eu falo que, claro, que eu estou na jornada, que as coisas não são de um dia para o outro, né? Mas então eu nasceu o Mulher Virtuosa. E eu carreguei essa logo por 12 anos. Mulher Virtuosa, eu decidi ser. Então, trabalhei com mulheres por muito tempo, onde quanto mais eu ouvia as mulheres, mais eu me curava. Eu via o que eu não queria ser, o que eu precisava mudar. Eu comecei a discipular mulheres, discipular casais. E quanto mais eu discipulava, mais eu organizava a minha casa.
Porque quando eu ouvia um marido, eu ouvia uma esposa, eu falava, nossa, eu faço isso. E então Uhum. Deus colocou esses projetos na minha mão para que eu fosse mudando a minha casa mesmo. E eu fiquei por 7 anos na mesma igreja, né? Todo o meu tempo lá. E depois eu vim aqui para Orlando há 2 anos e 7 meses, mais ou menos, e segui o ministério aqui. Porém, hoje eu tenho o Rocket, né? Hoje eu trabalho com homens também, faço mentoria financeira, por quê? Porque eu não tinha nesse tempo eu vivi um deserto financeiro muito grande. E eu precisava reconstruir algumas coisas, reconsiderar algumas coisas, precisava entender algumas coisas. Revista Orlando Gospel tá aí com a gente, Bem-vindo, bem-vinda. É a Luciana, bem-vindo. tá falando com a Lu agora mesmo, uma potência aqui também, que tá aí com a revista Gospel e um sucesso aqui. Tenho muito orgulho de estar caminhando com essas pessoas que Deus colocou aqui. E eu vim para esse novo tempo, Célia. Deus me trouxe para cá para esse novo tempo. Eu falo que conforme a nossa sede, é assim que Deus faz, né? Então, como eu tenho muita sede que o evangelho se expande, eu falo que o único propósito dele colocar a nossa vida em evidência é para que o reino dele seja exaltado. Exato. Não tem outro fundamento. Uhum. Então, inclusive, isso é uma coisa assim, às vezes a igreja, pessoas, nossos irmãos e irmãs, focam num desejo imenso por prosperidade. Mas essa prosperidade, se ela for só para individualizar, abençoar a sua família, a sua pessoa e tudo, é questionável. Agora, se essa prosperidade é para expandir o reino, então isso tem uma outra força. E eu vejo muito as pessoas buscando uma prosperidade assim, tipo quase fazendo Deus de office boy. Não, ele é meu pai, tem que me atender e atenda logo, porque senão vai ter Não, problema comigo. E as coisas não são bem assim, ele é Deus. Nós temos que saber que os nossos corações estão batendo e vão parar a hora que ele falar. Ele é o dono da nossa vida, é o doador da vida. Então, se todo o nosso desejo de prosperidade e crescimento financeiro e tudo isso, eu vejo às vezes irmãos pedindo para serem milionários. Mas isso é para expandir o reino, meu irmão? Se é para expandir o reino, abre a conta do banco. Eu costumo, Mas se não for, cuidado. eu questionava muito, que eu falava assim, Deus, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. E aí eu comecei a entender. Deus falou assim, existem princípios que precisam ser cumpridos. E eu não cumpri esses princípios. Logo, eu não tinha uma vida abundante. E o que é Sim, abundância? Hoje eu explico na minha mentoria financeira, a primeira coisa que eu trabalho, Célia, é sobre identidade. Se a pessoa não se conhece, não sabe a identidade dela, é impossível ela prosperar de verdade com Deus. Porque é aí ela vai fazer verdade. o que você está falando, vai buscar o dinheiro, vai trocar de lugares, vai mudar valores. Então eu Uhum. trabalho geralmente 4 linhas: identidade, família. Depois que você sabe quem você sabe o significado de família, você está pronto para prosperar. Logo que você começa a prosperar, você começa a viver o propósito. Ah, tá. Então eu trabalho essas quatro linhas e eu desenvolvi aí o método 2.12 junto com uma equipe de amigos que tem essa mesma visão de reino, que tem essa mesma linha de pensamento que eu, que é tudo para ele, tudo por ele. E então eu comecei esse projeto chamado Método 2.12, que é baseado em Esther 2.12, onde Esther esteve em preparação por 12 meses para viver o processo dela, para viver o grande boom da vida dela, que era salvar aquela nação. Uhum. E eu acredito que nós precisamos de preparo, nós precisamos ser preparados para aquilo que Deus tem. E então esse projeto veio direto do coração de Deus, alinhado com uma profeta que veio do Brasil, de Curitiba. Deus colocou ela aqui na minha mesa para falar que Deus queria fazer algo através de Esther
e eu comecei a estudar o livro de Esther, foi onde Deus me entregou todo esse projeto do método 2.12. Uhum. E você dá, como é isso? Você dá curso? Como Isso. é esse processo? São 12 encontros, de 15 em 15 dias eu me reúno presencialmente. Eu tenho 2 turmas presenciais, de manhã e à noite, e tenho a turma online também. Esse primeiro já está em andamento. Eu creio que a hora que eu tiver na 6ª aula, eu já vou lançar o método 2.12, 2.0, que aí vai ser a segunda Uhum. etapa. Eu vou abrir para novas turmas. Por enquanto está fechado, só tem lista de espera agora, não tem como entrar. Por quê? Porque eu já estou no meio, não tem como começar e pegar o módulo família e pular o módulo identidade. Uhum. Então eu Então trabalho não esses fica pilares. gravado. Sei, não fica gravado, tem que se Não, inscrever é ao vivo. e fazer desde o começo. Você quer escrever aí para gente, para o pessoal que quiser se inscrever, entrar na lista de espera aí e para entrar no processo com você, por favor, se alguém puder digitar aí para É o só pessoal entrar no ler e link da anotar. bio do meu Instagram, que já vai redirecionar para o meu WhatsApp. E o endereço seu no Instagram, qual que é, É Deise? Fala Deise pra gente. Alves, deisealves.oficial. deisealves.oficial. Isso. Aí, pessoal, deisealves.oficial. Aham. Aí, Então, Rafael tá aí também com a gente. Deise é top. Rafael passou pelo processo comigo. E aham, quando o Senhor falou para mim, Deise, agora você abre para homens, muda o nome, tira o rosa, porque eu trabalhava tudo com rosa. E então ele começou a trazer os homens que precisavam de transformação, e o Rafa tá aí, já tá nas redes sociais também, falando do processo de cura que Deus fez na vida dele, tá sendo boca de Deus na terra. E é isso, nós estamos aqui para trazer aquilo que nós fomos curados, para que outras pessoas também possam acessar. Esse é o desejo do meu coração. Aquilo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Se você abrir seu coração e falar, eu quero viver algo novo, eu quero viver o novo de Deus, é só acessar esse coração maravilhoso de Deus, que ele vai colocando as pessoas certas, no tempo certo que você precisa para avançar. E a minha chamada, a última chamada de Deus para esse tempo, Deus falou, você vai impulsionar vidas à missão delas, assim como um foguete. Por isso que o nome é Rocket. uhum. A revista do Rafa, a revista Orlando Gospel, é Revista isso? Orlando Gospel é a Luciana. A Luciana. Luciana. Essa revista é só em papel ou também ela é virtual? Também é É pela digital. internet? É digital. Digital, quer dizer. Isso. Então Uhum. a gente entra lá, Revista Orlando Gospel e pode E ler a pode. Luciana. Isso, ela tem um material fantástico. Ela trabalha, tá fazendo um trabalho maravilhoso. O Léo, que também é meu amigo, tá com ela também. Olha lá, ó, digital e gratuita. Por enquanto é gratuita. Eu creio que vem Uhum. novidade por aí em breve. Então aproveita enquanto é gratuito. Né, Lu? Tá bom. Lu, eu quero convidar você também para dar uma live para nós e o Rafael também. Ô, Quero que Glória! esse pessoal que você viu essa transformação, que passou pelos processos, eu quero convidar para fortalecer o teu ministério. Tá um pouquinho longa, mas já chega a hora. Esse ano eu ainda tenho vagas aí lá para maio, junho. Uma hora acontece. Eu gostaria muito de convidar vocês, vai ser uma honra ter os seus discípulos aqui com a gente, viu, Deise? A Para Lu eu não fortalecer. conheci aqui há pouco tempo. Agora o Rafa, ele fez o processo comigo. Mas a Lu, eu acabei até de falar com ela. E eu me acheguei mesmo mais ao coração dela através do Léo. O Léo foi a ponte aí entre eu e a Luciana Durso, que é uma potência de Deus aqui em Orlando, que tem um coração voltado para o reino. E Deus vai colocando, Célia, essas pessoas que estão com o mesmo coração, no mesmo lugar. É impossível. A gente se conecta com aquilo que a gente tem. Eu falo que uns falam frequência, outros falam atmosfera, fale o que quiser. Mas eu falo que o Espírito testifica aquilo que nós precisamos para esse momento.
Amém. A população brasileira aí em Orlando você tem mais ou menos um número de brasileiros que estão aí? 100 mil brasileiros na Flórida. 1.000 brasileiros, é um 100 grande mil. ministério. São 100 mil brasileiros. 100.000, claro, 100.000. Nos Estados Unidos todos, lá de Nova York até o Mississippi, deve ter quanto? Uns 600, 700 mil? Ou tem Não mais? sei, eu só sei de 100 mil porque o Silvio Santos esteve na nossa igreja esses dias e ele entrou no Google e buscou qual era a população brasileira aqui do estado da Flórida, né? É muita gente, né? Meu Deus! Muita gente. Brasil aí. Aham. Aqui eu falo que é um Brasil melhorado, mas aqui só tem Hum. brasileiro. Na minha comunidade aqui, no meu bairro, temos muito brasileiro, graças a Deus, porque eu amo esse país aqui, mas o calor nosso, da nossa terra, do nosso povo, só nós temos. É verdade, né? Eu trabalhei em Nova York e Boston, Ah, pela Aliança Cristã Missionária. E eu amei aquela igreja, sou amiga do pastor Zenas, é meu pai até hoje, que a, bacana. a Dilma, minha mãe, a família, minha família. Mas quando eu pude voltar, foi um choque para a igreja, né? Ninguém queria, mas eu fiquei com problema na coluna e tive que voltar, mas eu estava doida para voltar. Vem embora com a pastora Selva, então, que eu falo que o tempo dela aí já acabou. Ela pode vir para cá. Nós vivemos. É difícil, porque aqui, menina, tá um buraco sem a minha irmã aqui, sem o pastor Jaza, meu cunhado, meu Deus do céu, tá todo mundo morrendo de saudade. Mas estamos aí, né? O que Deus mandar, vamos fazendo. Nós vivemos o Graças a Deus. sobrenatural aqui, o dia que eles estavam aqui. Eu fui ungida, foi algo muito específico de Deus, a vinda deles. Então agora você é pastora, né? Então agora eu sou pastora. Uma pastora Deise, glória a E, Deus, né? e Ah, foi, Sim, pode falar, e querido. foi algo assim, eles não sabiam, mas a pastora Selma ela foi testificada, desde eu tenho que estar aí. Ela iria embora dia 1º e dia 2 do 2 de 2022, às 2h22, eles me ungiram. Ela Eu, sabia que dia 2 ela tinha que estar aqui, mas não sabia o porquê. Porque eu falo que Deus ele vai entregando as porções, né? Ele fala um pouquinho, você dá um passo. Ele fala outro pouquinho, você dá outro passo. E ele começou a confirmar através do Léo, que está aqui na live com a gente. O Léo, a gente foi buscar a pastora Selma e ele falou assim: se ela estiver no gate 22, aí a gente para lá de frente e pega ela no gate. Ela estava justamente no gate 22. E o aeroporto de Orlando tem, eu creio que deve ter umas 40 gates ou mais, nem sei. Mas ali a gente já começou a pensar, uai, o que é isso? Nossa, que coisa, que então não existe coincidência, né? Não Tanta existe. evidência. Você conhecia a Selma aqui do Brasil ou não? Você conheceu ela aí? Conhecia. Quando eu fui líder, eu tive um congresso em Cuiabá, há 7 anos atrás, exatamente 7, porque a minha filha tinha 5 meses de idade, eu era líder das mulheres, eu levei uma caravana de 45 mulheres para esse congresso. E ela estava palestrando. Durante o café da manhã, ela não tinha mesa para sentar e eles pediram, o pessoal da organização pediu se poderia colocar a pastora ali junto comigo. Eu falei, claro que pode, será uma honra, né? Eu já tinha escutado o testemunho dela, tinha ficado muito impactada. Falei, meu Deus. E quando ela sentou na minha mesa, eu fui direcionada por Deus de falar. É, falei para ela que ela precisava escrever um livro da história dela. E aí, naquele Uhum. momento, nós levantamos e começamos a orar nós duas no meio do salão, porque ela é igual eu, ela é livre, né? É. E Livre foi para adorar. livre para adorar. E nós tivemos um momento ali muito forte com Deus.
E então, quando eu tive um evento na minha igreja, eu pude levá-la para o Mato Grosso e ela ficou na minha casa. E ela estava me lembrando que foi bem na época que teve uma greve dos caminhoneiros e ela ficou presa lá. Não tinha como ela sair. Mas era necessário, porque nós precisávamos alinhar o nosso coração, né? Uhum. E então ali nós ficamos amigas e irmãs. E quando eu vim para os Estados Unidos, Deus levantou ela como uma mulher de oração na minha vida. Tudo que eu precisava, ela mandava mensagem para mim, sem saber o que eu estava vivendo, e ela mandava uma oração, ela levantava uma equipe de intercessão. Eu falava, às vezes eu procurava ela que estava passando por algum desafio, e ela ela me levantou em oração nesse tempo que eu precisei. Então nós já temos uma história de amor aí. Uhum. A unção, e ela estava com a saída deles, eu fiquei responsável pela igreja com o apoio dos outros pastores, né, o Cadu e a Maria Helena e os presbíteros, e um desafio muito grande. Eu comecei a perceber que alguma coisa diferente estava acontecendo. Uau! E foi uma experiência nova para mim ficar, né, nessa situação, e eu percebendo que estava acontecendo uma coisa diferente. Aí, quando a filha dela chegou a Sui, domingo passado, mas tinha anjo batendo asa na cara da gente no culto, né? Meu Deus! Mas foi uma revoada. E daí eu falei, meu Deus, alguma coisa, porque quando a Selma e o pastor Jaz, eles têm essa unção que se derrama em nós, e a gente pega e a coisa vai como cálices, um em cima do outro, e você vai enchendo e vai derramando, enchendo a outra taça. Mas eu percebi isso de longe acontecendo. Quando foi ontem, ela falou assim, minha filha, eu estava aqui numa piscina, um óleo, uma unção, e essa unção desceu aí para o sul do Brasil e chegou mesmo. Uau! Tanto que eles vão chegar, algumas coisas incríveis estão acontecendo na nossa igreja, e Que lindo! essa é a total ação do Espírito Santo mesmo, cuidando da gente. Na ausência deles, né? Para a gente ver que a obra é dele mesmo, né? É. É só a gente falar, eu estou disponível, Pai, usa-me a mim, né? Como ele falou para Moisés. Moisés falou, eu não estou preparado, mas Deus não quer gente preparada, assim, no sentido, ele quer gente disponível. E Disponível. o disponível será preparado por ele mesmo, né? Não tem jeito, Então, isso mesmo. E nós vivemos maravilha, meu aqui em Deus. casa, nós vivemos esse sobrenatural. E aí, isso ela chegou na quinta-feira na minha casa, no sábado eu tinha o lançamento do Café com Mentoria e nós estávamos em 22 pessoas aqui em casa. Meu Deus. E foi esse mover. Nós começamos 10 da manhã e nós paramos 2 horas da manhã. Uau! Deise, é uma delícia conversar com você, Deise. Você canta? Você canta? Não, Não, não canta? nunca. Uhum. Mas fala um pouco dos teus ministérios, então. A diferença da vida, quando Jesus entra, você já está mostrando aí. Mas eu queria falar um pouco do seu chamado, dos seus ministérios, mais profundamente aí. O meu chamado hoje é impulsionar vidas mesmo, Célio, para elas viverem o propósito com excelência. Porque essa falta de identidade em Cristo impede, porque por muito. O que Deus confia a você e a mim? A sua história tem total ligação com o seu propósito. E foi isso que hoje eu cheguei a essa conclusão que toda a minha história de vida tem ligação total com o propósito de vida que ele tinha para mim. Então hoje eu trabalho com casamento, com relacionamento, com 3 relacionamentos principalmente, com relacionamento consigo mesmo, relacionamento com primeiro você relaciona, eu tive que aprender a relacionar comigo. Para então eu relacionar com o próximo. E Uhum. então relacionar dentro da minha casa. Isso, o próximo, quem é o próximo?
é o mais próximo, né? Porque É o próximo relacionar com mesmo. alguém que mora lá longe da minha casa é muito mais fácil. Então, eu descobri que o meu chamado é sobre relacionamento. Relacionar com Deus, relacionar consigo e relacionar com a família. São três tipos de relacionamento. E eu comecei a olhar para o meu passado para descobrir isso. As pessoas se chegam a mim com essa sede de como se relacionar com elas mesmas, de como se relacionar com Deus, de como se relacionar no casamento. Então, até então, eu não sabia. Era como se eu tava... Eu já fazia por dom que Deus tinha me dado, mas eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Então, hoje, basicamente, eu trabalho com relacionamento. Esse é meu chamado, esse é meu ministério, esse é minha empresa, meu ministério. Esse é minha vida hoje. E os frutos, hein, Deise? Os frutos são vidas transformadas, lares abençoados, pessoas prosperando de verdade, né? Não só prosperando financeiramente. Trabalho com ensino sobre finanças também. Hoje eu sou investidora nos Estados Unidos. De quebrada, de falida, de tudo isso, hoje eu sou investidora nos Estados Unidos. Então, hoje eu posso falar o que é uma vida, o que é uma dor de não ter o dinheiro, e sei também falar como é bom deitar e poder fluir no ministério e não ter que se preocupar que não tem dinheiro para pagar o aluguel amanhã. Então, eu tenho essas... hoje eu sei qual é essa dor. Por mais que eu estava mergulhada em Cristo, mas eu vivia a dor financeira. E foi quando Deus falou, começa a viver os princípios, que eu vou te prosperar, mas faça o que tem que ser feito. Não coloque para Deus aquilo que é o homem que tem que fazer. Que era saber administrar o dinheiro. Sim. Você pode tocar um pouquinho nesses princípios para quem está ouvindo entender um pouco do que significa isso? Todo dinheiro que vai à sua mão, todo dinheiro que vem à minha mão, eu tenho que saber distribuir. E essa falta de disciplina de distribuição do dinheiro, de não saber como usa o dinheiro, é onde traz toda essa desgraça financeira. Então, quando você entende que o dinheiro que vem na sua mão, você precisa distribuir ele para os lugares certos, é onde eu comecei a me educar. E eu precisei ressignificar muita coisa. Como eu vinha de muitas dores emocionais, de muitas necessidade de aprovação, falta de identidade. Então, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro e eu gastava quase ele antes de ganhar. Eu tinha uma compulsão, né? Então, eu precisei entender o porquê que eu fazia isso. E aí eu estudei por 7 anos sobre por que essas dores, por que que eu tinha tais atitudes. Então, a primeira coisa, oi Cleverson, bem-vindo. Cleverson, que também está aí, ó, é um dos que eu falei que está comigo no método 2.12. E eu precisei ressignificar. 10% do dinheiro que vem à minha mão não é meu. 10% é de doação. É o dízimo, é o primeiro. Você volta ele para Deus, ele não é seu. 10% do valor que vem à minha mão, eu coloco para investir para mim mesma. Por que que você devolve o de Deus e você não coloca 10% para você? São princípios de milionários. Por que que as pessoas prosperam? Porque elas fazem o que tem que fazer, elas fazem o que é certo. Aí muita gente fala assim, mas eu só ganho R$1.000. Ok, R$1.000. Então você tem que tirar os 10% do 1.000 para doar, você tem que tirar os 10% para investir. Por quê? Tem que colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu comecei a colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Por que que muitas pessoas chegam na velhice e não têm e ficam dependentes dos outros porque não fez essa cama financeira? E aí ela vai ter que sujeitar assim. Deus não deixa faltar nada para ninguém? Claro que não. Se até os pássaros que nem têm salário, eles comem. Mas aí é uma escolha. Que vida que você quer para você? Que os outros escolham o que você vai comer ou você poder escolher o que você vai comer?
Porque durante muito tempo eu tinha que comer o que os outros davam, porque eu não tinha dinheiro nem para nada. Era o que meu pai tinha que me ajudar, era o meu sogro que tinha que às vezes me ajudar, porque eu não tinha Uhum. princípios, eu não cumpria os princípios. Então eu tive que ressignificar, estudar para isso, criar esses valores para que hoje eu pudesse, hoje eu já recebo, o dinheiro já está lá trabalhando para mim e eu posso estar aqui, ó. Senão eu poderia talvez estar limpando casa. E eu ainda não vivo disso. Meu marido ainda trabalha no pesado. Mas nós estamos Uhum. construindo para que vai chegar o ponto que o dinheiro vai estar lá rendendo e a gente vai estar fluindo no nosso ministério só no propósito a qual Deus nos chamou. Mas isso é disciplina. Precisa haver disciplina do dinheiro que vem à sua mão. Não importa o valor, se é $1.000, se é $100.000. Gente, eu estava falando na live, a gente tem uma direção de ter o nosso jatinho particular. Então, nós começamos a fazer o quê? Depositar o dinheiro do jatinho. É Uhum. ação. A gente precisa ter uma ação naquilo que a gente acredita. Uhum. Uau, esse jatinho aí vai voar o país todo aí levando o evangelho, hein? Que bênção! É isso. Maravilhoso, Deise. Uhum. Maravilhoso. E o que mensagem você tem para nós? Daqui a pouquinho o nosso tempo vai começar a se esgotar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para esse tempo agora, esse tempo de pandemia, de começo do princípio das dores, Mateus 24, e também a volta do Senhor, e sobre Isaías 61, verso Exatamente. Vou 1. ler Isaías aqui, porque é um versículo que arde no meu coração. E não é só para mim, é para você que está nessa live aqui, para você que está nos ouvindo. Isaías 61 diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas. Então, a minha boca e a sua boca tem que ser para pregar as boas novas. E pregar as boas novas aos mansos. Enviou-nos, enviou-me, enviou você a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Então, que você pegue essa verdade hoje para a sua vida e possa ser boca de Deus na terra, que onde você chegar, você possa transformar a atmosfera por aquilo que você carrega. Mas para isso, você precisa se encher da palavra de Deus, se encher das verdades de Deus, se encher daquilo que Ele tem para você, porque onde você chegar, você vai ser essa bênção que Ele está falando aqui. E você vai libertar pessoas que estão vivendo em cativeiros, presas pelo vício, presas por dores, presas por separações. Eu vivia dores de separação, mas alguém acreditou nessa voz de Deus e me convidou para estar perto dele. E hoje eu sou essa boca que convida para estar perto de Jesus, independente de igreja, independente de religião. Mas o que eu apresento é esse Jesus vivo, esse Espírito Santo que é o meu melhor amigo. Que quando eu entro no meu carro, eu falo, senta aqui comigo, Espírito Santo, vem comigo. E eu tenho esse diálogo com ele, assim como eu estou conversando com você. Então, que você possa ter essa intimidade, ser amigo de Deus, reclinar sua cabeça mesmo no peito de Jesus e dizer, eu sei que ele é meu amigo, porque ele transforma todos os meus dias. Ele traz alegria, ele traz paz que excede todo entendimento. Então, que você possa receber esse Espírito Santo no seu coração. Amém. Você tem mais uns minutinhos? Gostaria de contar alguma coisa na sua vida cristã que te impactou de maneira muito, muito forte, assim, significativo? Eu tenho várias passagens com Deus que me fizeram, me impulsionar para um outro nível, né? Vários. Se eu Uhum. for contar de testemunhos, eu tenho vários testemunhos, mas eu quero falar de um dia. Eu vou falar desse dia que eu conheci a pastora Selma, que foi quando eu estava com a minha filha de 5 meses e o meu filho de 7 anos. E eu fui com essas 45 mulheres e durante a viagem, por algum momento, eu estava muito cansada com a minha filha e ela queria dormir e o barulho das pessoas conversando no ônibus, que nós andamos 500 quilômetros para estar com a pastora Selma. Não foi uma Uau! caravana de 10 quilômetros, nós andamos 500 quilômetros.
E ali eu ouvi a voz de Deus muito nítida. Eu falei para Deus, falei, Deus, tem tantas mulheres aqui que não têm filho, que não tem nada que impeça elas de estar liderando isso. Por que o Senhor me colocou aqui? E naquele momento o Senhor disse para mim, porque eu quero provar que não existe desculpa para servir a mim. Você está com 2 filhos pequenos e você está aqui como exemplo. Então não murmure, não reclame, porque você está plantando no reino, sendo exemplo para quem nem filho tem. E naquele momento eu falei, gente, não existe desculpa. Não dá para colocar desculpa para Deus, porque é Ele que faz. Meus filhos aproveitaram, se divertiram e foi uma bênção, né? Tive aí agora, ó, esse tempo com a pastora Selma, que se eu não tivesse colocado à disposição a minha vida naquele tempo, eu talvez não teria vivido o que eu estou vivendo hoje. Então, plante hoje, sem desculpa. Não coloca desculpa, não. Só faça. Faça o que tem que ser feito. Que no tempo certo, eu falo que Deus trabalha no secreto para depois colocar em evidência, né? Então, eu tive muitas coisas no secreto que ninguém sabe, talvez, o que eu vivi. Mas o que eu tive que entregar naquele tempo. Que não foi fácil, mas eu fazia com amor. E quando eu queria murmurar, ele ainda me constrangia em amor. Então, essa foi uma experiência que eu tive muito audível da voz dele. E hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que o senhor me levou com 2 crianças para dirigir uma equipe de 45. Que bênção, pastora Deise. Poxa, que honra ter você aqui com a gente. Nosso tempo já está agora quase se esgotando e deixar mais uns minutos, se você quiser deixar mais alguma mensagem, mais algum recado para nós, antes da gente fechar essa live. Agradecer demais você ter aceitado o meu convite e estar conosco aqui no Brasil, aqui a transmissão direto do Paraná, Francisco Beltrão, aí de Orlando, Estados Unidos, na Flórida, que Deus tem alcançado esse mundo, esse planeta, enviando pessoas, fazendo de maneira assim tão criativa, mexendo com a gente de maneira tão criativa, nos transformando, né? Porque nós somos vasos, e um vaso tem o tempo de ser formado. O vaso tem um tempo de ser formado, tá? A espada tem o tempo de ser forjada. Tudo tem um tempo e nós estamos nessa disposição com o nosso Criador, que não só nos criou, mas também nos salvou, nos redimiu, é o nosso Senhor amado. E eu dou graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Tá? Deus abençoe. Você tem mais 2 minutinhos para deixar mais algumas palavras para os nossos seguidores aqui, que são todos bem-vindos. Eu quero só agradecer mesmo a você, a Liz, que eu conheci aqui, aos filhos dela, agradecer a cada um, né, da sua família, que eu me conectei, pude falar com a Sui, falei com as filhas da pastora Selma, né, e falei, gente, realmente vocês carregam algo poderoso. Parabéns por você ter aberto aí o canal, por você estar avançando. Eu profetizo que isso invada mesmo os continentes e que você abra sua boca, continue aí, expandindo o reino de Deus, que nós possamos ser ousados em levar a palavra de Deus por onde quer que seja, até os confins da terra. Amém. Então, minha querida Deise, todas as quintas-feiras o Acervo de Memórias está ao vivo, às 20 horas do Brasil, e as lives são todas gravadas. Eu peço novamente que a sua audiência nos siga e divulgue essa live sua, que é o seu testemunho. Normalmente você dá os cursos, talvez muitos não saibam tanto do seu testemunho, mas através dessa live hoje eles vão conhecer um pouco mais de como Deus trouxe essa mulher a ser uma mulher de Deus, vigorosa, cheia de fé e esperança, como
pastora Deise, a nossa amada pastora Deise Alves Silva. Um grande beijo, aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, e deixo estendido, gostaria que você indicasse pessoas do seu ministério, do fruto do seu trabalho, para também vir aqui no acervo testemunhar. Tá bom? Fica aí a deixa para o Rafael já, ó. O Léo, o Cleverson, todos aí têm boca de Deus, são profetas nessa terra. Amém. Depois você joga lá para mim o contato deles no WhatsApp. Tá bom? Tá bom. Um beijo, minha querida, um beijo para todos vocês. Até quinta-feira que vem. Muito obrigada pela sua audiência. Deus abençoe a todos e a paz seja com todos vocês. Até lá. Um beijão. Beijo, obrigada. Deus abençoe. Tchau. Tchau.